Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, sabemos que na anamnese, que vai avaliar alguns parâmetros que são verbalizados pelo indivíduo idoso, que vão nos ajudar a uma melhor conduta, podemos relacionar algumas informações que devem ser confirmadas e estar claras, para que qualquer profissional de saúde possa utilizá-las para a criação de uma conduta. A primeira coisa é a idade. Sabemos que o indivíduo acima de 80 anos, ele tem preferência sobre os idosos com menos de 80 anos. E que o grau cognitivo de um indivíduo de 80 anos é menor do que um de 70, que é menor do que um de 65 anos. Da mesma forma, um indivíduo de 90 anos tem um grau cognitivo menor do que um de 80, porque naturalmente as funções neurológicas elas se tornam mais lentas. O sexo é um fator importante na coleta de uma entrevista com um indivíduo, pois sabemos que algumas condutas voltadas à saúde do homem são diferentes daquelas voltadas para a saúde da mulher. A naturalidade, porque a naturalidade ela é importante, porque muitas vezes temos a relação dos hábitos culturais de uma determinada população, de um determinado grupo. O grau de escolaridade, pois sabemos que há uma premissa que determina que quanto maior ou quão maior for o nosso grau de instrução, ou quanto mais for o nosso tempo de escolaridade, melhores hábitos de vida nós procuramos para a nossa saúde. Nesse sentido, não é uma regra, mas é uma relação que faz um certo sentido. Mesmo que nós não venhamos a adotar certos hábitos de vida como melhor, nós temos, graças ao nosso grau de escolaridade, uma melhor noção da importância da adoção dessas informações. E sabemos que o grau de escolaridade, ou seja, quanto mais nós preparamos o nosso cérebro, não só numa questão didática, mas numa questão também de obtenção de conhecimento, isso ajuda na nossa cognição, isso ajuda no envelhecimento natural e saudável do nosso cérebro. O estado civil, uma pessoa sozinha, o número de filhos para relacionar a questão do ninho vazio, quantos filhos se tem, se os filhos ajudam no cuidado, a profissão atual ou a profissão pregressa. Sabemos que hoje no Brasil, não posso estender isso para outras áreas do mundo, mas no Brasil os indivíduos idosos eles ainda exercem algum tipo de trabalho, seja numa empresa familiar, seja numa empresa que ele aposentou e ainda continua prestando serviço. A religião, a moradia, se uma moradia com muita escada, se ela está naturalmente adaptada, se ela é uma moradia que permite ao indivíduo um fácil acesso aos objetos, aos cômodos, o hábito de vida, quanto tempo ele dorme, o que ele come, como ele passa boa parte do dia que ele está acordado, a rotina do idoso, o sono, a atividade social, as comorbidades relacionadas a essa atividade social, se ele é tabagista, se ele é etilista, quais os medicamentos esse indivíduo usa. E sabemos que o indivíduo idoso ele tem aquilo que nós chamamos, que embora não seja um conceito bem cientificizado, mas é um conceito mais rotineiramente usado na epidemiologia e que descreve muito a condição do indivíduo, é a polifarmácia ou a polifarmacia. Se houve nesse indivíduo se tem um histórico de quedas, se ele auto-percebe a sua condição de saúde para que ele possa ajudar no seu próprio direcionamento, se ele tem uma auto-percepção do seu equilíbrio, se ele tem medo de quedas, ou se, estendendo essa palavra medo para outros medos que podem afetar significativamente essa relação. Então, todos esses parâmetros eles devem ser
rotineiramente coletados, alguns unicamente, outros posterior, para que haja sempre uma avaliação e uma possível evolução do indivíduo idoso. Muito obrigado.